Boa noite, irmãos. Graça e paz. Felicidade de estarmos aqui juntos nesse momento tão precioso, lembrando do Evangelho em forma cantada, e agora termos a chance de juntos nos lembrarmos do Evangelho através da exposição da sua palavra. Eu convido você nesse instante a se dirigir comigo à carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Se você nos visita, temos ao longo dos últimos meses estudado essa carta, verso a verso. E agora estamos na nossa penúltima mensagem. Que se dará através dos versos de 1 a 4 do capítulo 5 desta epístola. Se você tiver alguma dificuldade em achar a carta de 1 Pedro, vá para a parte final da Bíblia, volte algumas páginas do livro de Apocalipse, e então você encontrará esta carta. Irmãos, antes de orar e ir ao texto, eu gostaria de trazer duas notas que podem nos ajudar à medida que escutamos essa mensagem. A primeira nota diz respeito ao termo pastores ou presbíteros. Ao longo da nossa leitura, nos depararemos por algumas vezes com esta expressão. E entenda que quando eu falar presbítero, eu estou me referindo ao mesmo tempo, automaticamente, a pastores também. Não há diferença ou não há distinção entre presbíteros e pastores. E se isso é verdade, quando você encontrar uma exortação dirigida a presbíteros, saiba que essa exortação vem primeiro ao meu coração. Ao pregar esse texto, antes de mais nada, é necessário pregar ao meu próprio coração. Então, tenhamos essas duas notas que nos ajudam certamente bastante à medida que caminharmos por esse texto. 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Oremos ao Senhor antes de lermos o texto. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, por esse momento precioso que temos a oportunidade de presenciarmos, de participarmos. Louvado seja o teu nome, porque o teu evangelho é boas notícias para aqueles que se acham perdidos. O teu evangelho é boa notícia para a gente como a gente. E é por conta deste evangelho que muda vidas, que nos apresenta um Deus amoroso, disposto a nos perdoar, que nos encontramos aqui nessa noite. Repletos de expectativas, Senhor, de que o Senhor fale conosco através da tua palavra, de que o teu texto encontre o nosso coração e promova a mudança verdadeira em cada um de nós. Através da ação do teu Espírito Santo, invade os nossos corações à medida que caminhamos com Pedro, através desta epístola. Nos exorta, Senhor, nos ensina a ser um povo separado para ti, nos ensina a viver para a tua glória e usa, Senhor, essa passagem a fim de edificar a nossa igreja e os nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. No premiado filme O Discurso do Rei, não sei se você já assistiu, somos apresentados à família mais importante da Inglaterra. Após a morte de George V e a subsequente desistência de seu natural sucessor, que abdicou do trono a fim de se entregar a uma paixão proibida, cai sobre o colo do seu irmão mais novo, George VI, a missão de reinar sobre um país que estava às vésperas de enfrentar um dos momentos mais difíceis e sombrios de sua história, a Segunda Grande Guerra Mundial. Frente a dias tão sombrios e cercado por tantas incertezas, irmão, coube a George VI, ou Bert, como era conhecido pelos seus familiares mais próximos, a missão de, enfrentando a gagueira que o acompanhava desde a infância, discursar e orientar uma nação que estava esperançosa, repleta de expectativa, quanto às palavras que o novo rei tinha a lhes dizer.
Dentre as muitas e valiosas lições que podemos extrair desta obra, certamente uma delas é que sejam reinos, famílias ou igrejas, de fato precisamos de líderes. E é justamente isso que através destes 4 primeiros versos do capítulo 5, que Pedro nos falará nesta noite, voltando especificamente para igrejas locais. Afinal, como você encara o papel destes que Deus constituiu como líderes em nosso meio? Quais são as suas funções? Quais são as suas tarefas? O que deveríamos entender por liderança bíblica? O que ela é, o que ela não é? O que Deus espera de nós, presbíteros, como copastores do seu rebanho? Estas e outras questões veremos nesta noite, através do texto que temos diante de nós. Vamos juntos a ele? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 nos diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Você já foi exposto ao termo pregação expositiva sequencial? Se nesta noite você nos visita, é o que dominicalmente tentamos fazer à medida que nos voltamos juntos aos domingos, ao redor da palavra de Deus. A pregação expositiva sequencial não é outra coisa senão a tentativa de nos voltarmos para a Bíblia e deixarmos que ela, em seus próprios termos, nos guie, nos oriente, nos exorte, nos corrija, nos lidere. Voltamos para um texto bíblico específico e, verso após verso, buscamos entender a mensagem que o autor original desejava comunicar àqueles primeiros leitores. Em seguida, buscamos explicar, ou melhor dizendo, aplicar esta verdade aos nossos corações, em nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades, mas respeitando o texto bíblico. Foi isso que fizemos até aqui. Até o capítulo 5, ou até o capítulo 4, até o final do capítulo 4. Qual o benefício de tal pregação expositiva sequencial? Eis um dos preciosos benefícios que nós podemos extrair de tal mensagem, ou de tal tipo de exposição. A pregação expositiva nos lidera, irmãos, para textos que frequentemente eu e você não seríamos liderados ou tentados a ler. À medida que pregamos de maneira expositiva, somos levados a textos que nos confrontam, textos que nos corrigem, textos que por vezes são esquecidos em muitos lugares. É justamente o que eu e você temos diante de nós, através do texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. Afinal, qual é a mensagem que Pedro deseja comunicar ao meu e ao seu coração através desta passagem? A mensagem que Pedro deseja que saibamos é que a igreja precisa de líderes parecidos com Cristo. A pergunta é como ele nos explicará isso. Como perceberemos ou podemos perceber esta verdade através destes 4 versos? Inicialmente, perceba aquilo que Pedro nos diz dos versos 1 a 2 em sua parte a respeito do chamado dos presbíteros. Abrindo o capítulo 5, eu peço que do início ao final dessa mensagem você possa manter a Bíblia aberta e acompanhar os versos comigo. Abrindo o capítulo 5, o apóstolo escreve: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu,
presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. O que temos aqui, irmãos, trata-se de uma exortação. Se até agora, à medida que admoestava, Pedro, mediante a sua pena apostólica, mirava a igreja como um todo, agora chegou a vez de se voltar à sua liderança, a saber, os presbíteros, ou pastores, ou ainda bispos, como poderiam de maneira correspondente ser chamados. Mas qual é a exortação que o apóstolo de Cristo deseja comunicar àquela igreja ou aos seus líderes? A pequena conjunção que eu e você encontramos no verso 1, pois, oferece-nos uma dica importante a esta altura. Afinal, ela nos sugere uma conexão daquilo que está para ser dito em relação àquilo que foi dito no parágrafo imediatamente anterior, a saber, os versos 17, 18 e 19. Nestes versos que estudamos semana passada, o autor sagrado havia dito que a perseguição da igreja é o começo de um processo de triagem pelo qual os que realmente pertencem a Cristo são separados daqueles que não lhe pertencem. Como líderes, mas antes de tudo, como parte daqueles que pertencem a Cristo. Diante do sofrimento, os presbíteros não deveriam retroceder na missão de pastorear o povo de Deus. Eles não deveriam se negar ou cessar de oferecê-los o verdadeiro evangelho. Desta forma, protegendo a igreja dos lobos e alimentando-os com a palavra de Deus. Mesmo que para isso, em suas próprias vidas, eles tivessem que abraçar sofrimento, difamação, perseguição e rejeição por parte de muitos. Dentre aqueles, frente os dardos inflamados da difamação e injúria, aprisionamentos ou agressões que lhes assaltavam àquela altura. Será que alguns dentre aqueles líderes titubearam ao longo do caminho? Será que eles retrocederam em certo aspecto? Será que deixaram de cumprir a sua missão por um breve tempo? Provavelmente sim. Afinal, isto explica a maneira como Pedro opta por se aproximar daqueles cristãos, dizendo, parte B do versículo 1, leia o texto. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Ao invés de permanecer no alto de sua cátedra apostólica, o apóstolo toma para si as vestes servis de um pastor, colocando-se no mesmo patamar dos demais líderes daquela igreja local, ou daquelas igrejas locais. Mas note, ele não para por aí. O mesmo acrescenta, no mesmo verso que lemos, que ele era uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu não sei o que lhe vem à mente quando você escuta Pedro escrever isso. Mas como bem observou o N. Gruden em seu comentário, abre aspas, se ele dissesse testemunha da ressurreição, estaria fazendo uma declaração da veracidade da sua mensagem, como por exemplo fez em Atos capítulo 2, verso 32. Se dissesse testemunha da transfiguração, teria sido um testemunho ou teria sido uma reivindicação de autenticidade. Mas quando diz testemunha dos sofrimentos de Cristo, Pedro traz a lembrança, a sua própria lembrança e a de todos aqueles que minimamente conhecessem a mensagem da crucificação, ou os momentos que acompanharam a crucificação de Cristo. O tipo de testemunha que Pedro foi. Alguém a quem faltou coragem. Alguém que prometeu ser fiel até o fim, mesmo que isso significasse morrer por conta de Cristo.
mas que nos últimos momentos acabou por retroceder, privando-se do sofrimento. Este homem chegou momentaneamente a negar o seu próprio Senhor. Porque Pedro traz estas coisas à sua memória. Conclui Gruden, provavelmente para demonstrar que com Cristo torna-se possível a restauração de líderes vacilantes. Mas qual é a prova disso, Pedro? Como podemos ter tanta certeza disso? Verso de número 1, parte B. Pedro não para por aí. Ainda que tivesse titubeado ao longo do caminho, ainda que frente à perseguição tivesse retrocedido por um breve momento, conforme o mesmo escreve, ainda assim, pela graça de Deus que confrontou o seu coração, que o quebrantou em profundo arrependimento, em contrição, aquele homem, juntamente com todos os pastores daquela igreja local, era coparticipante da glória que há de ser revelada. Poderosa dose de encorajamento na condição de presbítero, como ele mesmo se intitulou aqui. Pedro concedeu a liderança da igreja da Ásia Menor. Não é este o ministério? Algo que deveríamos intensamente, presbíteros, nutrir em nosso meio e crescer cada vez mais. O ministério do encorajamento prático. Não são raras as vezes onde o relacionamento entre líderes do povo de Deus acaba por se tornar ácido e a convivência que deveria ser pacífica e marcada pela cooperação no evangelho assume contornos de um verdadeiro fronte de guerra. No entanto, ao invés de granadas ou morteiros, são as palavras, as armas que acabam por prestar o desserviço de produzir feridas e feridos, que inevitavelmente marcarão a própria igreja e afetarão o testemunho de Cristo àqueles que estão à nossa volta. O ministério do encorajamento prático, demonstrado por Pedro nesse texto, posta-se em um caminho diametralmente oposto, produzindo, ao invés de feridos, vivos, ao invés de morte, vitalidade. E isto para a glória de Deus. Foi o que Pedro ofereceu aos pastores da Ásia, irmão. Foi o que Paulo concedeu ao jovem pastor de Éfeso chamado Timóteo. Foi em que, em dado momento, Barnabé fez com o jovem e inconstante evangelista João Marcos. É o que fazemos também. É o que sentimos uns dos outros. Encorajamento prático para a glória de Deus e para a alegria dos nossos corações. Como membros do conselho desta igreja, empenhamo-nos por exortar-nos uns aos outros em amor. Com graça buscamos corrigir as falhas uns dos outros. Os demais líderes enxergam em nossas vidas aquilo que os pastores da Ásia puderam ver através das palavras de Pedro. Apoiadores do ministério. Líderes empáticos com o sofrimento alheio, com as crises alheias. Que o Senhor nos ajude. E que a começar de nós possamos abraçar aquilo que tanto anelamos para o povo de Deus, a quem pastoreamos. Deveríamos refletir, à luz desse texto, quanto ao ministério do encorajamento prático, que deveria marcar a liderança. Precisamos, de igual modo, pensar, ou precisamos, sejamos pastores ou não, reavaliar o que entendemos como ministério pastoral, ou ministério dado aos presbíteros. Afinal de contas, o que é pastorear? O que você pensa quando esta pergunta lhe vem aos ouvidos? Mesmo que com poucas palavras,
dadas a mim e a você no versículo 2. Leiamos outra vez. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Podemos extrair princípios importantes para a prática pastoral, que deveria guiar tanto o presbítero em seu exercício, quanto a igreja, os seus membros em suas expectativas, quanto aqueles que pastoreiam. Em primeiro lugar, a ordem não é entreter, irmão. Não é oferecer o serviço de um coach moderno, ou ainda massagear a egos. A ordem dada por Pedro é pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como pastores pastoreiam? Como aqueles que cuidavam de rebanhos, como por exemplo Davi no Antigo Testamento, desempenhava o seu ministério. Pastores de ovelhas, basicamente duas funções. A primeira delas é alimentar o rebanho com pastos verdejantes. É o que Deus espera de cada um de nós que fomos chamados a esta missão. Não lideramos o povo de Deus conforme o tom da nossa voz, das nossas palavras. Não subimos ao púlpito a fim de oferecer às pessoas aquilo que pensamos a respeito disto ou daquilo. Você não vem a este lugar a fim de ouvir vozes humanas. Você vem a este lugar a fim de ouvir a direção de Deus. Eis a nossa missão. Fazemos isso quando pregamos no púlpito. Fazemos isso quando aconselhamos de maneira individual. Fazemos isso em uma conversa lá no gabinete, em uma conversa em casas, enfim. É o que pastores fazem. Foram chamados a Deus a fazer. Mas além disso, pastores também protegem rebanho. E isso significa, de maneira prática, exortação, confrontação. Se você um dia se apresentou, manifestou a sua vontade de fazer parte desta igreja local, ser membro deste rebanho de Deus, ou se você está pensando vir a ser, cogite bem, pense bem aquilo que Deus espera de vocês e espera de cada um dos presbíteros desta igreja. Você deverá ser, sim, protegido de lobos. Estes lobos podem estar mundo afora, através de falsos ensinos divulgados na internet, através de falsos pregadores que se avolumam à nossa volta. Ou este engano, este perigo que ameaça o seu coração pode estar dentro de você mesmo. Pode ser o seu coração enganoso, que lhe leva a seguir passos de morte, que lhe leva a tomar decisões que acabarão em sua própria destruição. Se você faz parte deste rebanho, se prepare para ser confrontado. Não espante quando um dos presbíteros desta igreja se aproximar de você e apontar os seus pecados com amor e graça. Não se espante quando alguém lhe exigir, lhe cobrar algo. Do tipo, você não é mais o mesmo de antes. O seu amor por Cristo não se mostra o mesmo de alguns anos atrás. O seu compromisso é frágil. A sua presença tem sido mínima no nosso meio. Você não tem dado evidências de crescimento em Cristo Jesus. Você tem namorado com pecados que podem acabar com o seu casamento. Você tem brincado com pecados que podem destruir a vida dos seus filhos. Se você é membro desta igreja, saiba, é justamente isso que Deus espera de pastor. E se um dia você vier a experimentar algo do tipo, ou se está a experimentar este tipo de confrontação, saiba que aqueles que o confrontam o fazem porque assim foram chamados por Deus. Em terceiro lugar, a declaração de Pedro nos diz que o rebanho de Deus está entre pastores. Perceba o texto comigo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como poderíamos olhar para textos como esse e deixar passar despercebido a verdade básica, basilar do ministério pastoral,
de que pastores precisam ter cheiro de ovelha. Você não pode pastorear à distância. Eu não consigo pastorear aqueles que se acham no Japão. Pelo menos não como a Bíblia me exige. Pastores pastoreiam entre o rebanho. É assim que temos buscado viver, irmãos. Temos nos envolvido de maneira intencional com aqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. O ministério pastoral não tem nada a ver, ou pelo menos não se limita, por mais que toque dessas questões, a atividades simplesmente burocráticas. Pastores não são CEOs de grandes corporações, não são gestores de empresas, não são administradores de associações. Pastores são pastores, irmão. Eles cuidam de pessoas. O nosso alvo são vidas. Se você é um dos presbíteros desta igreja, assim como eu, nós precisamos estar atentos quanto àquilo que Deus espera de nós. Amém, irmãos? Depois de nos falar acerca do chamado pastoral, agora, através dos versos 2, parte B, do versículo 3, percebemos o exercício daqueles que são verdadeiros pastores de Cristo. Se inicialmente o autor sagrado apresentou o chamado que todos os presbíteros deveriam abraçar, a saber, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Agora, mediante uma série de 3 contrastes, note aquilo que o autor sagrado falará acerca do exercício do ministério. Como estes homens desempenham as suas funções, ou deveriam desempenhar as suas funções. Vamos juntos com o texto. Versículo 2, parte B. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O primeiro contraste é entre um coração coagido e um coração desejoso ou voluntário a servir. O que Pedro está dizendo com isso, em outras palavras, é: pastoreiem um rebanho de Deus, mas não façam pela pressão de outro, pela pressão externa, pela pressão da igreja, pela pressão de terceiros, pela expectativa daqueles que se acham à sua volta, dos membros de sua família. Não pastoreie como um soldado que é arrastado para o campo de batalha contra a sua própria vontade, mas pastoreie um rebanho de Deus com um coração alegre, que deseja fazer isso. Qual o segundo contraste? Versículo 2 ainda. O texto nos diz: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Para compreendermos a exortação, precisamos nos lembrar que desde que o Evangelho começou a se espalhar por inúmeras regiões, igrejas passaram a ser formadas nestes diferentes lugares. Alguns dentre aqueles conselhos de presbíteros, de pastores, termos sinônimos, passaram a deixar de lado as suas profissões, abriram mão do mercado de trabalho, a fim de se dedicarem exclusivamente, de modo integral, às suas funções pastorais. O resultado óbvio disso, a consequência natural dessa decisão tomada lá atrás, foi a responsabilidade que veio sobre a igreja de supri-los em suas necessidades financeiras. Qual o problema com isso? Em si mesmo, nenhum, irmão. Por sinal, tal prática tem em si, ou se ancora, em um fundamento bíblico. Se você deseja anotar em casa, leia textos como 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Ou ainda 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nestes diferentes textos, percebemos que
Não estamos diante de uma prática nova, revolucionária, mas de algo que se deu desde o início, desde os primórdios do cristianismo. O problema levantado não era a presença de pastores remunerados na igreja. O problema era a presença de pastores gananciosos na igreja. Homens que desejavam o ministério não por causa de Cristo, mas de seus bolsos. Presbíteros que abraçavam o serviço não pelo desejo de servir, mas pelo anseio de serem servidos, mediante uma carreira estável que lhes garantisse ótimos rendimentos e um status considerável diante dos homens. Presbíteros da Ásia Menor, exorto o apóstolo Pedro, vocês não deveriam viver ou pastorear assim. Pastor, qual o terceiro contraste que nós encontramos nesta passagem? Perceba o versículo de número 3. Como coloca o prolífero autor Warren Wiersbe, o contraste é entre uma ditadura e a liderança. Leiamos o texto. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ao invés de se parecerem com generais que tentam ditar as suas ordens aos seus subalternos e pelo poder da patente os fazer obedecer. O texto nos adverte que deveríamos nos assemelhar muito mais com aqueles pastores do campo. Como assim? Eu não sei se você já lidou com o ramo. Eu ainda não lidei. Mas como colocam aqueles que sabem muito bem o que é o trabalho pastoral no campo. Pastores não tangem ovelhas. Eles precisam ir adiante delas, a fim de conduzi-las. É exatamente o que Pedro nos ensina aqui. Ao invés de uma liderança truculenta e autoritária, o apóstolo Pedro chama a exercermos uma liderança exemplar e modeladora. Por mais que não esteja na Bíblia, aquela frase conhecida do Facebook é verdade, irmão. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por sinal, foi isso o que o missionário aos canibais, John Patton, ainda em sua juventude, escrevendo em seu diário, falou acerca do exemplo que o seu próprio pai teve na igreja de 12 pessoas, 11 filhos e a esposa, a quem pastoreou com muito zelo e cuidado. Abre aspas. Diz Patton, mesmo que tudo mais na religião por alguma catástrofe impensável fosse varrido da memória, fosse apagado do meu entendimento, minha alma voltaria para aquelas cenas anteriores e se trancaria mais uma vez naquele closet santuário, ouvindo ainda o eco daqueles clamores do meu pai a Deus, jogando fora todas as dúvidas com apelo vitorioso. Ele caminhava com Deus porque eu não posso fazer isso. Continua Patton, jamais conseguirei explicar o quanto as orações de meu pai daquela época me marcaram. Nem outra pessoa poderia entender. Quando ele se ajoelhava e todos nós nos ajoelhávamos em torno dele para adoração em família, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão do mundo pagão ao serviço de Jesus e por cada necessidade pessoal e doméstica. E todos nós sentíamos-nos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendemos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. É assim que temos liderado, queridos. Ou melhor, permita-me ajustar a pergunta. É assim que as pessoas que se acham sob o nosso pastoreio percebem a nossa liderança? Como uma liderança ou um pastoreio
modelador. Certamente esta pergunta se aplicaria a todos os pais presentes aqui. É o que o seu filho pode dizer a seu respeito. Pais e mães, você poderia ser surpreendido com esta nota no diário de suas crianças. Mas voltando especificamente para pastores, a nossa vida poderia ser imitada, irmão. Infelizmente, tenho que concordar com a constatação de certo escritor, quando este pontua, talvez por causa de abusos ingênuos e legalistas do conceito, os protestantes estão relutantes em abraçar a noção de imitação, mesmo que este seja um termo apresentado ao longo de todo o Novo Testamento. Alguns têm dificuldade com a ideia de que deveríamos ser imitados por outros, de que deveríamos ser modelos, a serem copiados, em certo sentido, por aqueles que estão à nossa volta. Curiosamente, não é este um problema que as páginas do Novo Testamento apresentam. Afinal, foi o que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Foi o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17, escreveu: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Falando ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo, o mesmo apóstolo, no capítulo, agora não anotei a citação em si, a referência, mas disse àquele jovem: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sendo isto de fato verdade, precisamos estar atentos quanto àquilo que comunicamos através de nossas vidas. Não quero fugir do texto, mas esteja de olhos e ouvidos muito atentos. Pastores são presbíteros, oficiais, pais, mães, todos nós. Precisamos, irmãos, ser os maiores perseguidores das virtudes que anelamos para o povo que o Senhor colocou sob os nossos cuidados. Pais aos seus filhos, mães aos seus filhos, oficiais a esta igreja, a sua família da fé. Você anela por uma igreja que seja marcada por um culto reverente ao Senhor, mas sem com isso não ser um culto vibrante, apaixonado, que de fato expressa um verdadeiro sentimento de amor por Cristo. Você anela por isso? Deixe-me lhe perguntar como você participa de todas as partes do culto. Como um simples telespectador. No momento do louvor, você apenas escuta os irmãos que nos lideram aqui na frente. Ou a sua voz é modelo para aqueles que estão à sua volta. Você sonha com uma comunidade acolhedora e cativante? Responda a si mesmo como a sua vida tem impactado aqueles que se aproximam à nossa volta. Você deixa pessoas entrarem e saírem desta igreja sem sequer lhes buscar o contato, lhes dar a palavra, expressar carinho, amor, cuidado, atenção. Deseja desfrutar de uma comunidade generosa e quebrantada? Diga-me a maneira como você lidera as suas finanças, mexe em seu orçamento, poderia ser modelo para os mais jovens. A maneira como você responde quando é confrontado em seus pecados deveria servir de modelo para aqueles que se acham em disciplina, ou para aqueles que tropeçam, que titubeiam ao longo do caminho, que caem. Você demonstra um coração quebrantado e piedoso, disposto e pronto a se arrepender. Se aqueles a quem lideramos
não puderem ver a Cristo em nós, dificilmente poderão ouvi-lo através dos nossos discursos. Estejamos atentos, irmão. Mas o que fazer quando líderes nos decepcionam? Talvez você esteja assim nessa noite. Quantas pessoas estão dos lados de fora da igreja e justificam a sua ausência pelas frustrações que encontraram do lado de dentro, pelos desapontamentos que nutriram nestas quatro paredes, no relacionamento com aqueles que estavam à frente. Diante desta realidade, e certamente tocará hora ou outra a sua vida, duas coisas. A primeira delas, lembre-se, líderes são pecadores. Você está ouvindo um nesse momento. Assim como você, líderes, por mais que sejam cristãos, eles ainda lutam com seus pecados. O que isso significa? Hora ou outra, aqueles que estão na liderança lhe desapontarão, meu amigo. Sejamos realistas. Com isso, não quero justificar pecados, uma vida longe da palavra, não. Por mais piedosos que líderes sejam, eles haverão de lhe desapontar. Segundo lugar, quando isso acontecer, volte os seus olhos para o pastor de Ezequiel capítulo 34. Os pastores daqui, me incluo no meio, são falhos, imperfeitos. Mas o pastor verdadeiro, que um dia você estará diante dele e que pastoreia através de pastores pequenos e imperfeitos, esse jamais erra. Esse jamais nos desaponta. E esse jamais lhe deixará. Quando se decepcionar, olhe para ele. Muitos dentre vocês poderiam olhar para os pastores desta igreja, eu estou no meio, e apontar falhas, defeitos. E a resposta é, provavelmente vocês estão certos. Porque de fato somos sim pecadores, todos nós. Mas quem poderia olhar para Cristo e apontar um erro sequer? Nós não permanecemos, irmão. Na igreja, nós não amamos a igreja porque ela é perfeita, ou porque os seus líderes temporários, como nós, somos perfeitos, mas porque o seu Senhor, o seu verdadeiro e supremo pastor, sendo perfeito, escolheu nos amar, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo não desistiu da igreja, não utilize pecados de outro, desapontamentos do passado, para justificar a sua vida desigrejada, para justificar o seu abatimento, o seu afastamento. Olhe para o verdadeiro pastor, que jamais nos decepciona. Amém, irmãos? Por fim, se precisamos de líderes parecidos com Cristo, e Pedro nos apresentou o chamado destes, o exercício destes, agora surge a vez, ou chega a vez, de percebermos o galardão ou a recompensa de verdadeiros pastores. Leia comigo o versículo do número 4. O texto diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Independente do tempo do mandato de qualquer pastor, sejam 3, 5, 10, 15, 20, não importa. Esse texto nos lembra a verdade. Todos nós temos mandatos temporários. Pastoreamos, irmãos, mas isso até que
o Supremo Pastor se manifeste. E como o texto de Ezequiel, lido no início da liturgia por nós, pelo presbítero Webert, nos afirmou, esse Supremo Pastor se chama Cristo Jesus. A palavra utilizada por Pedro aqui, Supremo Pastor, nos aponta para a imagem de um supervisor de pastores. Quando um rebanho era muito grande, além daqueles pastores que cuidavam de maneira direta daquelas pessoas, existiam supervisores que estavam a cuidar, a olhar, a velar por aquele grande rebanho. A estes grandes pastores, ou a este grande pastor, esses pastores pequenos, como eu, presbítero Herbert, Daniel, pastor Altair, presbítero Norival, todos aqui, haveremos de prestar conta. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, logo que o Senhor Jesus Cristo vier, eis aquilo que verdadeiros pastores, parecidos com Cristo, haverão de desfrutar. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro nos disse que não deveríamos servir motivados por ganância, como dominadores. Deveríamos servir com os nossos corações em Cristo Jesus. Mas isso não significa dizer que deveríamos servir sem expectativa de uma grande recompensa. A recompensa não virá de glórias humanas, passageiras. Afinal de contas, falando no capítulo 1, verso 24, o próprio apóstolo Pedro nos disse o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca a erva e cai a sua flor. Todas as coisas deste mundo são passageiras, glórias insignificantes que não permanecem. Mas o prêmio que o Senhor haverá de dar a verdadeiros pastores é uma glória que não murcha. E este é o significado da expressão imarcessível. Naquela época, os corredores das provas olímpicas, dos jogos de Istmo, dos vários jogos da antiguidade, assim como hoje, ao finalizarem as suas provas, ao ganharem a competição, eles ganhavam como uma retribuição, como uma recompensa, como prêmio, uma medalha. No caso, naqueles dias, uma coroa de louros. Você e eu sabemos, por mais bonitas que sejam tais coroas, que nem são tão bonitas assim, venhamos e convenhamos, elas murcham. A promessa que o Senhor nos oferece jamais perderá o seu valor. A recompensa de pastores fiéis não é o título de pastor emérito. Não é uma jubilação, sem qualquer escândalo, por mais que isso seja de fato um prêmio, um troféu, e glória a Deus por homens que permanecem fiéis até o fim. O troféu e a recompensa de cada um dos presbíteros que aqui se acham, dos pastores que servem a esta igreja, se acha nas mãos de Cristo e dele haveremos de receber. Certa vez, depois de anos de ministério, um casal de missionários voltou à sua própria nação, à sua própria pátria, através de uma viagem demorada de navio. Se aproximando do porto, eles se depararam com uma série de pessoas celebrando, fazendo uma verdadeira festa, com vários cartazes. O coração da esposa e do marido se encheram de alegria. Note, meu amor, disse a esposa, eles estão nos esperando. A nossa igreja está em festa, em júbilo a nos esperar. O navio foi se aproximando do porto. Eles desembarcaram e perceberam que, na verdade, a festa não era para os dois missionários, mas sim para um ator que estava no navio. A decepção foi imensa. A esposa conseguiu ainda disfarçar, o marido não. Chegando em casa, percebendo o seu abatimento, aquela esposa perguntou para o marido, meu amor, por que você está assim? Ao passo que ele lhe respondeu, a esposa lhe disse, não se entristeça tanto,
a nossa pátria, ainda não chegamos na nossa verdadeira casa. Eis o prêmio e o encorajamento que homens fiéis, como os tantos que temos em nosso meio, deveriam ter diante de seus olhos. Um dia, irmãos, poderemos dizer juntamente com Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vocês lembram o restante do texto? A coroa da justiça está preparada. À medida que caminhamos em direção ao nosso verdadeiro lar, permaneçamos fiéis. Cuidemos do rebanho que o Senhor nos confiou. E isto para a glória de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, eu te louvo pela vida de cada homem que o Senhor levantou do nosso meio e que nos ensinam tanto, Senhor, sobre aquilo que é amar o Senhor. Obrigado pela vida dos pastores desta igreja. Apesar de pecadores, Senhor, homens que amam o teu povo, que amam a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a nos parecermos mais contigo. Nos ajuda, Senhor, a sermos modelos, Senhor, para este rebanho tão precioso que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para a tua glória em todas as áreas da nossa vida, a fim de que modelemos esta igreja a seguir o Senhor para a tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério de cada um deles. Que o Senhor seja gracioso com os teus filhos. E que eles sejam bênção para esta igreja local e para a tua igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra. Aqueles que se acham desanimados, abatidos, frustrados, Pai, desapontados com líderes como eu, líderes imperfeitos, líderes temporários, Senhor. Apacenta o coração destas pessoas e faz com que elas voltem os seus olhos para Cristo, para o verdadeiro pastor que jamais nos decepciona, para o pastor que jamais nos frustra, para o pastor que jamais nos desaponta, Senhor. Que todos nós, Senhor, aguardemos a tua vinda. Naquele grande dia, finalmente receberemos do Senhor a nossa verdadeira recompensa, que não virão das mãos de homens, mas das tuas próprias mãos cravadas. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão. É no teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço nesse momento que você fique de pé. Respondamos ao Evangelho mais uma vez com uma canção. Peço aos irmãos do louvor que nos liderem neste momento. Irmãos, vamos cantar agora sobre as águas, né? Cantar o cântico, porque o nosso Senhor é o nosso pastor. Embora a gente ande muitas vezes pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Por mais que o mar nos submerja, Ele nos traz à tona para respirar. Ele é o nosso dono. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Irmãos, peçamos a bênção do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença consoladora do Espírito Santo, esteja sobre todos nós que aqui estamos hoje reunidos, sobre todos os povos espalhados pelos quatro cantos desta terra, Senhor. Hoje, para todo sempre, a uma só voz dizemos amém e amém.
Eu tenho